Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que vocês possam estar bem. Gostaria de trazer um assunto que creio que é muito importante aqui hoje, para que possamos refletir, né? Pensar, né? Como nós, sendo cristãos, devemos lidar com as meias-verdades, né? Que podemos ver aí em algumas notícias, argumentações, exposições de pensamento, em livros, em vídeos, em muitos campos. O que seriam essas meias-verdades? Né? Quando, por exemplo, a gente pega um vídeo, um trecho da fala de alguém, um momento de fala de alguém, um livro, e em certo momento, ou em vários momentos, a pessoa mistura fatos verídicos, e se são fatos, são verídicos, né? Mas mistura informações verídicas com informações inverídicas. Às vezes até buscando usar certas informações inverídicas como se fosse uma sustentação, perdão, tentando usar de informações verídicas para tentar sustentar informações inverídicas. Né? Isso é muito complicado, porque às vezes ali na desatenção e na pressa não se percebe que isso está ocorrendo. Ainda que isso esteja ocorrendo por ignorância e não por intenção maligna, isso acontece muitas vezes, né? Seja por falhas de raciocínio, ou seja, de fato, por má fé. Mas bem, nós temos que ser justos em tudo aquilo que fazemos. Devemos lutar pela verdade, nos pautarmos nela, né? E devemos filtrar as informações que recebemos, inclusive informações que recebemos dentro do contexto cristão. Então vamos lá. Quando eu vejo uma meia-verdade que expõe pontos verdadeiros, expõe pontos mentirosos, e é muito possível que a meia-verdade não venha taxada de meia-verdade, né? Isso é uma abstração, mas eu descubro que a meia-verdade é meia-verdade por conta própria. Possivelmente nesse vídeo a gente tem algumas coisas óbvias, alguns truísmos, mas às vezes é o óbvio que parece muito simples que a gente deixa de lado e que vira um problema bem grande. Mas vamos lá. A meia-verdade não vem com o nome de meia-verdade. Ela vem lá como notícia, como exposição, como um título de um vídeo, de um livro. E lá se vemos mentiras e vemos verdades, vemos inverdades e vemos verdades. Bem, aí entra o nosso filtro. Temos que tomar muito cuidado com dois pontos. Primeiramente, que é o mais óbvio, para nós não considerarmos aquele todo como verdadeiro, como confiável, porque existem alguns pontos apresentados que se confirmam com a realidade. Pronto, isso já é o de praxe, isso já é o comum. Não considerarmos todo como verdade, como confiável, simplesmente porque tem-se alguns pontos que são verdadeiros, que são lógicos. Mas também, ao mesmo tempo, temos que tomar cuidado para não fazer o oposto, para não identificarmos inverdades, pontos incorretos, pontos ilógicos e acabarmos por uma barreira, uma repulsa ou algo do tipo, acabarmos classificando aquele todo como incorreto, como inverdadeiro. Porque nisso estaríamos sendo imprudentes ou injustos, cegos, né? Então, por isso, aí está o discernimento que devemos ter, por exemplo, principalmente quando vemos algo em uma pregação. Por exemplo, eu gosto muito dessa analogia. Quando se vai construir um prédio,
o prédio tem uma fundação própria. Né? A sustentação para um prédio é diferente da sustentação para uma casa, que é diferente da sustentação para um sobrado, talvez. Né? Mas a sustentação de um prédio precisa ser mais robusta, mais profunda, mais bem projetada. E não se dá para tentar construir um prédio com a base, com a sustentação de uma casa, porque em algum momento isso vai dar ruim. Falando aqui com palavras muito simples, em algum momento isso vai falhar. E algumas pessoas, eu não estou falando que é por má intenção, que é por má fé, elas podem pegar certos trechos da Bíblia que falam de um certo tema, elas abordam esse versículo, mas elas começam a voar igual uma borboleta. A borboleta começou aqui no chão, mas o pé da borboleta saiu muito do chão e voou muito. Porém, quando se vê aquilo de uma forma um pouco mais leiga ou mais desatenta, você faz não sei nem se dizer se é um link inconsciente, uma relação inconsciente ou subconsciente, né? Você faz um link que aquilo que já está aqui tem relação com aquilo que estava aqui, porque começou aqui. E isso pode acontecer, né? Aquele que está ali, por exemplo, pregando, pode ser bem intencionado, deixando claro isso, que ele pode apenas ter um erro de interpretação, assim como eu posso ter, e posso cometer um erro, inclusive, enquanto eu faço esse vídeo aqui. Em outros casos, pode ser uma distorção proposital, ou uma negligência proposital em se avaliar se o que está falando tem de fato nexo com aquilo que está escrito. Por exemplo, vamos supor, não estou falando que isso existe, para ficar muito claro. Vamos supor que algum trecho da Bíblia tenha sido dito que o céu é azul. Beleza. E se em algum pregador comece a falar desse suposto trecho, desse exemplo, né, nesse exemplo, comece a falar que o céu é azul anil. Bem, quando se vê azul anil, se você não estiver atento o suficiente ou não analisar com a clareza necessária que você precisa ter para perceber e voltar lá, ele falou azul anil, deixa eu conferir aqui de novo. Não, aqui diz só azul. Azul anil tem relação com azul. Azul anil é um tipo de azul. Mas azul pode ser bebê, azul claro, azul piscina, pode ser vários azuis. Ele está falando que é azul anil. Mas aqui está dizendo que é só azul. E a gente vê se faz sentido, inclusive conferindo com outros trechos da Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A sustentação da casa é azul. E você tenta construir um prédio azul anil em cima da sustentação da casa azul. Só que isso aqui não foi feito para azul anil. Isso aqui foi feito para azul. E para azul sustenta plenamente. Se você falar azul, isso aqui está sustentado. Mas quando você coloca azul anil, esse azul anil em algum momento vai cair. A sustentação continua. Pode vir alguém aqui e, de novo, sustentar o azul. Mas o azul anil já caiu. Aí o outro pode vir falar azul bebê e cair de novo. Mas não há como se querer construir um arranha-céu com a sustentação de uma casa. E possivelmente nem com a sustentação de um prédio mais simples, né? Com uma estrutura menor, tamanho menor. Mas também eu não posso pegar, não, esse azul aninho caiu, então não é nem azul. Eu já crio uma repulsa por tudo que é azul, não, é verde. Porque aí já tá piorando. Começou com um problema e foi para outro. Não, temos que nos ater à verdade. Principalmente dentro do fenômeno dos debates, da forma com que muitos ocorrem, que eu critico muito, sou um grande crítico. E acho que eu já vi outra pessoa também relevante aí criticando, com muito mais relevância numérica do que eu tenho aqui, criticando exatamente esse ponto. A pessoa, naquele auge
naquele ânimo, naquele empenho, naquela vontade de defender seu ponto e vencer o debate contra o outro ponto, essa pessoa começa a criticar até pontos que são verdadeiros. Ou ela começa até a defender coisas que ela não defenderia de fato. Mas só pelo andar do debate, por se criar essa polarização que é problemática, isso ocorre. Aí você vê que, porque às vezes você acaba tentando refutar algo que é verdadeiro, ou algo que você acredita. Ou isso pode acontecer simplesmente porque você tem um argumento muito bom para refutar isso. E naquele fulgor de vencer o debate, você nem se importa de refletir alguns segundos, ou até milésimos de segundo, de perceber, poxa, não, essa refutação está errada porque isso é verdade, ou é isso que eu creio, para pelo menos ser coerente. Mas, inclusive, eu posso falhar nisso, já posso ter falhado e posso vir a falhar, mas isso não justifica que eu continue falhando, né? Nem que invalide isso que eu estou falando aqui, porque, né, o pregador fala que é errado mentir e 2 anos depois pegam ele mentindo e chamam ele de hipócrita. Então, isso não é hipocrisia. Nós somos seres humanos pecadores, né? Hipocrisia é se mentir deliberadamente, por exemplo, enquanto cobra dos outros que largue a mentira. Né? Isso aí a gente lembra lá do tempo de Jesus, o que ele combatia, né? Os problemas que ele combatia naquele tempo. Mas é muito interessante a gente refletir certos temas, certas coisas. Eu lembro lá da parábola do semeador, eu lembro, se não me engano, de Tiago 1 também, mas é mais a parábola do semeador, daqueles que da semente que é jogada em meio aos abrolhos ou ao meio aos espinhos, eu não sei como que estaria em cada tradução, que é sufocada a planta que nasce, mas é sufocada em meio a esses espinhos, né? E é isso que acontece quando as pessoas se deixam levar pelas preocupações da vida, pelas ansiedades da vida, pelos desgostos do trabalho. Não estou falando que trabalhar é ruim, não estou falando que nós não devemos trabalhar, mas estou falando pelas coisas más do trabalho em certos ambientes. Não, mas o trabalho é assim. Tá, mas se o trabalho é assim e você normaliza um trabalho que te delibere, não, mas se eu fizer isso eu vou perder o emprego. Se eu não enganar o cliente, eu vou perder o emprego. Se eu não forçar o cliente a assinar um contrato aqui sem ler, eu vou perder o emprego. Ou então, não, isso aqui é coisa comercial, eu vou perder o emprego. Não, tem coisa que também não é assim, não. Aí essa pessoa já está sufocada ali pelos espinhos, pelos abrolhos. Isso é muito claro. Porque ela chegou a um ponto de nem cogitar a possibilidade de que, poxa, realmente o lugar que eu estou, o ambiente que eu estou sendo cúmplice de algo que entristece a Deus e que no Evangelho temos que tomar nossa cruz, negar nós mesmos e seguir a Cristo. E esse é o desafio. Devemos nos alegrar na medida que também participamos nos sofrimentos que ele teve, no sofrimento de Cristo. E ter que renunciar a um trabalho, não digo que não é doloroso, mas vale a pena. A alegria depois vale muito mais. O regozijo, o júbilo de espírito vale muito mais. Largar um relacionamento, seja de amizade ou o que for, largar um prazer, largar um hobby, porque Deus está te chamando a outra coisa. É uma honra tremenda, pessoal. É uma tremenda honra. Vale muito a pena. E não somente vale a pena, como é nosso dever. Ainda que não levasse a alegria, a regozijo, a júbilo, é o nosso dever. O escravo lá, né, na época de Jesus a gente vê, o escravo ele não tem que fazer o serviço dele porque ele vai ter alegria naquilo, porque ele vai pular de alegria, porque... Não, ele tem que fazer porque é o dever dele. Mas nós temos um Senhor tão bom que mesmo que façamos nosso dever, ele dá recompensa, uma recompensa que eu não consigo nem colocar em palavras. Tanto recompensas, eu digo recompensa
resumindo muito, mas são muitas recompensas que compõem essa recompensa, seja a recompensa aqui na Terra e seja outras que talvez nós não possamos nem imaginar por completo na eternidade. Mas conectando o que eu estou falando com o que eu havia falado, nunca a ânsia de vencer o debate, o gosto, o orgulho já está errado por si só, mas avaliem seus próprios corações. Por que você está entrando em um debate? É realmente por crer estar defendendo a verdade, realmente por vontade de edificar o irmão, de trazer o irmão à verdade, ou simplesmente a intenção de destruir o irmão, ou de destruir o outro que está ali participando? Porque alguns podem nem considerar o outro irmão. Simplesmente mostrar que ele está errado, envergonhá-lo, humilhá-lo, desprezá-lo. Qual que é a intenção? Não adianta colocar máscaras no próprio coração com desculpas se na prática o que se evidencia é o contrário do que realmente diz. Não, mas eu participo só por participar. Muitos debates que hoje em dia parece que viraram entretenimento, um desserviço a Cristo, um desserviço ao corpo de Cristo. Eu nem sei como que eu expresso isso, a verdade. Alguns canais no YouTube que promovem debates e é muito notório, não se estando desatento, não se estando leniente com aquilo, que alguns debates cristãos, você vê a thumb do vídeo, é uma thumb provocativa, é uma thumb sensacionalista, é uma thumb exagerada, que promove polêmicas, que desperta desejos maus no coração das pessoas. E não adianta negar isso. Por que estão promovendo esses debates? Debates que parece que só falta as pessoas comprarem uma pipoca para assistir. Essa é a função do debate, gerar entretenimento? Quando eu penso lá nos gregos, Paulo com os gregos, eu consigo até pensar que os gregos lá, até os que não estavam debatendo, podiam sim estar ali por entretenimento. Agora, eu não consigo pensar Paulo trazendo irmãos em Cristo ali para pegar uma pipoca e assistir Paulo lá vencendo os debates. Inclusive, o próprio Paulo, né, ele traz, não interpretem mal o que eu quero trazer aqui. Vamos, assim, deve-se contextualizar isso, mas o próprio Paulo, lá, né, quando as pessoas afirmavam nós temos conhecimento, o conhecimento enche a pessoa de orgulho ao passo que o amor edifica. Claro, o conhecimento é bom, a sabedoria é boa, o discernimento é bom, mas não adianta nada ter esse conhecimento e esse conhecimento virar motivo de orgulho para si. O conhecimento deve ser para ser espalhado, para que tenha vontade de ajudar o irmão, de aconselhar o irmão, de perceber, poxa, esse cara está em engano. Esse cara está enganado, ele está confuso, ele está no erro, um erro grave, ou qualquer erro. Eu quero ajudar ele, eu amo ele, eu quero resgatar ele. Inclusive, tem situações que a gente tem que corrigir a pessoa, repreender a pessoa, ainda que ela não vai gostar, porque isso é amor. Lá em Tiago, é muito claro que aquele que sabe o certo a se fazer e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que deve repreender, que sabe que deve corrigir, e não faz isso. Não, mas essa pessoa, não quero criar confusão. Isso é ruim, pessoal. Satanás sempre busca trabalhar todo desejo maligno em nós humanos. Tanto nessas situações, quando nós precisamos falar, e ele tenta nos fazer envergonhar, ele tenta nos fazer nutrir vergonha, nutrir medo, nutrir timidez e não falar o que precisa ser falado, quanto na situação inversa, quando nós precisamos se calar, e ele quase que faz com que a palavra errada quase que esteja na ponta da língua, só para ser falada. Aí a gente entende e reforça, na verdade, o que já foi dito, que é muito claro, que Satanás sempre é mau. Sempre se opõe àquilo que é bom, que é nobre, que é justo, que é verdadeiro, que é correto, que é admirável, que é amável. Sempre se opõe. Sempre nutre coisas malignas.
E nós temos que ter o discernimento, a prudência, a sabedoria, todas juntas, o amor, para sabermos quando devemos falar, como devemos falar, se devemos falar, da forma que devemos falar, enfim, tudo isso junto. E não caindo lá no que o próprio Paulo falava, dos argumentos plausíveis, mas ilusórios, daqueles que apenas exercitam mera retórica, mas na verdade não defendem a verdade. Estou parafraseando aqui, tá? Nós podemos analisar mais profundamente vendo as cartas de Paulo. Eu cito muitas cartas de Paulo, eu cito muitas falas de Paulo aqui em suas cartas. E pessoal, é isso. Vamos defender a verdade, vamos defender a justiça com amor, porque o amor contém a verdade, contém a justiça. O amor é justo, o amor é verdadeiro, né? O amor não é bajulação e ao mesmo tempo não é ódio, não é orgulho. Ainda que nós possamos errar, possamos cair em orgulho, cair em ódio, o amor deve vencer isso. E pela graça de Deus, podemos e devemos nos arrepender e abandonar todo tipo de má prática, todo tipo de iniquidade, todo tipo de abominação, todo tipo de coisa que entristeça a Deus. Devemos sempre buscar devemos sempre buscar fazer aquilo que agrada a Deus, entender qual a vontade dele, entender se o que estamos fazendo agrada ao Senhor. E isso é difícil. Por isso não devemos deixar a ansiedade sufocar o nosso fruto para que ele nunca amadureça, não podemos deixar o orgulho, a inveja, as preocupações do mundo, que não vem de Deus, vem do mundo, sufocarem aquilo que é mais importante, que é o amor. O amor de Deus, que é verdadeiro, que é esperançoso, que é justo, que coloca os desejos dos outros acima dos próprios, que coloca Deus acima de todas as coisas. Trata os outros como gostaria de ser tratado. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Paz.